Vamos lá, pessoal. Então, continuando falando aí de remuneração, vamos falar agora das verbas indenizatórias. Pessoal, aqui cai questão de prova da FEPES, tá? Vamos lá. Quais são as que nós temos no nosso código aqui? São duas, tá? Então, cuidado que quem já estudou aí para PRF tem mais lá na PRF. A Lei 8.112 tem mais, tá? Então, aqui para o Estado, tá? São essas duas aqui. Se nós pegarmos, por exemplo, em outras, tem outras verbas indenizatórias, tá? Então, para nós, essas duas aqui. Ajuda de custo, vamos lá. Ajuda de custo ao funcionário que passar a ter exercício em nova sede, à conta do Estado. Destina-se à composição de despesas de transporte, pessoal e familiar, inclusive bagagem imobiliária. Então, a ajuda de custo é para ti fazer teu transporte para outra cidade, levar tua bagagem, teu mobiliário, essa é a ajuda de custo, tá bom? Quando é que eu vou ter ajuda de custo? Quando eu sou removido, né, ou quando sou redistribuído. Pode fazer a pergunta. Para ser indenizado? Assim, ó, ela vai ter, tem um decreto depois, eu não me lembro aqui, mas tem uma regulamentação, tá? Todas essas verbas que eu estou falando aqui, tem um decreto que regulamenta. As diárias têm um decreto, a ajuda de custo tem um decreto, tá? Lá no decreto tem os pormenores, tu vai ter que requerer. Por exemplo, a diária, que eu me lembro, tu tem que requerer até 5 dias antes da viagem. Mas acontece, às vezes, a gente receber depois da viagem. Não é o certo, mas o certo que diz o decreto, que tu requer a diária 5 dias antes. Tá? Da ajuda de custo eu não lembro o decreto lá, os pormenores, porque eu nunca estudei ele a fundo. Tá? Eu estudei, quando eu fiz o concurso para contador da Fazenda, que é um concurso mais técnico, assim, eles cobravam os decretos que regulamentavam também. Então, caía o decreto de diárias, caía o decreto de ajuda de custo, tá? Então, cai mais legislações de tudo aquilo que precisa regulamentar, tá? Mas faz tempo já isso, então, depois de lá eu não peguei mais. Então, quem trabalha no RH que vai... Mas tu vai requerer. Então, quando sai o ato da tua remoção, tu já vai vir isso no teu contra-cheque, tá? Redistribuição, tá? Então, tanto quanto uma remoção, quanto uma redistribuição. Tá? Só que daí a ajuda de custo, se vocês lembrar, se for uma remoção a pedido, daí tu não vai receber. Tá? Então tem que ser aquela no interesse do Estado. Vocês vão ver depois na legislação do DEAP, quando for uma remoção por questão disciplinar, também não vai ter direito à ajuda de custo. Nós vamos ver lá no Estatuto do DEAP depois. Tá? Então a ajuda de custo é quando tiver uma nova sede. Então, quando tu tiver que ter exercício numa nova sede, uma nova sede em caráter permanente, né? Obviamente, tu mudou de cidade. Vai levar tua mudança, levar tua família, mudou de cidade, então, ajuda de custo, tá? O valor da ajuda de custo será fixado consoante um regulamento. O regulamento está num decreto do Estado que trata de ajuda de custo. Depois eu mando para vocês, para fins de informação, só ajuda de custo, mas acho que enche demais o HD de vocês, né? Artigo 99. Não será concedida ajuda de custo. Nunca caiu esse artigo, mas é interessante. Primeiro, em virtude de término de mandato eletivo, ao reassumir o cargo. Exemplo, digamos que vocês passam no DEAP e aí vocês resolvam aí partir para o lado da política. Aí vocês estão aqui em Chapecó, com exercício aqui, e se elegem deputado estadual. Certo? Deputado estadual, lembra a regra do artigo 838? Afasta do cargo, certo? Aí vocês vão para Florianópolis, vão ganhar, não vão ganhar uma ajuda de custo para ir, porque foi o caráter de eleitoral, vocês vão exercer o cargo de deputado, quando acabar no 4º ano o mandato de vocês vão voltar para o cargo de Chapecó de vocês normalmente, vão ter que reassumir o cargo. Vão ganhar ajuda de custo para voltar? Capaz, foi vocês que quiseram ir para ser eleito, então não ganha no término do mandato eletivo. Então, se você se eleger deputado, saiba que na volta não ganha ajuda de custo. 2. Se for colocado à disposição de um órgão, também não ganha ajuda de custo. Outra regrinha também. E terceiro, ser transferido, que não existe mais. For removido a pedido, também não tem direito. Tá? Salvo, por recomendação médica. Lembra que nós vimos que da remoção podia ser removido por questão médica? Inclusive não precisava respeitar o estágio probatório e nem o número de vagas, essas informações são importantes. Essa remoção por questão médica também ganha ajuda de custo. É uma vantagem, né? Então,
Quando é aquela remoção médica, tem 3 vantagens. Pode ser em estágio probatório, não respeita a lotação do órgão e ganha ajuda de custo. Tá? Se vocês olharem o esqueminha, eu coloquei lá do esqueminha da remoção. Tá? Então, não, transferência não existe mais. O que é transferência? Transferência é quando eu mudava de um cargo para outro do mesmo nível. Hoje, qual é o nome que eu dou para quando eu mudo de um local? Remoção. Hoje tem remoção, redistribuição. Transferência era mudança de cargo de mesmo grau. Ascensão era mudança de cargo para outro mais elevado. Então, alguns erros se mantiveram nessa lei. Então, por isso que eu coloquei um tracejado embaixo ali, né? Porque é um erro aí. Se cair literal, tem que marcar e ir para o abraço. Porque daí não tem como anular, tá? Artigo 100. Sem prejuízo das diárias que lhe couberem, essa questão já caiu e ela é meio fora de lógica. Olha o que diz aqui, ó. Sem prejuízo das diárias, significa que o cara vai ganhar diárias, que lhe couberem, o funcionário obrigado a permanecer fora da sede por motivo de serviço por mais de 30 dias, receberá uma ajuda de custo no início e outra no final, igual a 1 mês de vencimento. Por que isso? Então, se vocês, por exemplo, ficarem à disposição da Força Nacional e ficarem aí mais de 30 dias fora, vocês ganham uma ajuda de custo para ir e uma ajuda de custo para voltar. Uma vantagem, né, do servidor aí, ó. Então, permanecer fora da sede por motivo de serviço, por mais de 30 dias, ganha uma na ida e uma na volta, tá? Então, vou colocar aqui, ó, vai ganhar uma ajuda de custo no início e outra no término. No valor do vencimento, que é aquela parte fixa. Tá? Beleza? Vamos lá, continuando. 101 agora. Olha só isso aqui, interessante. Isso aqui se complementa com o decreto das diárias, mas olha só o que diz. E da ajuda de custo. Ó. O funcionário restituirá a ajuda de custo quando não se transportar para na nova sede no prazo determinado. Ou quando antes de determinada incumbência regressar, pedir exoneração ou abandonar o cargo. Então, por exemplo, se, por exemplo, o servidor aí foi removido ou foi redistribuído para outro local, tá? E ele não for, ele tem que devolver a ajuda de custo. E aí a devolução é integral, sem parcelar, tá? Outra situação interessante ali, ó. Antes de terminar a incumbência, regressar, pedir exoneração ou abandonar o cargo. Nós vamos ver o que é abandonar o cargo, tá? Que tá ali no artigo 95. Nessas situações, ele tem que devolver a ajuda de custo. Por quê, pessoal? Olha a lógica, o cara não foi. Ele foi, mas voltou. Ou pediu exoneração. Exemplo. Vamos pensar o seguinte, o cara é pai de família, mora aqui em Chapecó, ou não, vamos melhorar. O cara mora lá em Florianópolis. E aí, ele é redistribuído para Dionísio Cerqueira. A esposa trabalha lá, os filhos estão na escola, e ele é removido para Dionísio Cerqueira. Aconteceu um problema aí, não aconteceu, familiar? Sim. E aí vão dizer o seguinte, ele vem, a esposa não vem, a família não vem. Né? O meu caso era assim, eu estava para ir para ser removido para a Amazônia, né? Imagina essa carinha aí, né? Capaz que é aí. Então foi no limite ali, né? Olha só, imagina esse caso, né? O cara vai lá para Dionísio Cerqueira. A esposa, digamos que a esposa vá uns dias e chega lá e diz, não quero mais aqui, quero voltar. Né? Nada contra Dionísio Cerqueira, mas vamos pensar o cara de Florianópolis, acostumado com a praia, litoral, né? Aí vai lá para a fronteira. Imagina lá no Rio Grande, vai para Quaraí, Itaqui, Livramento, né, Uruguaiana, né, para as fronteiras ali, né? O pessoal que cai nessas fronteiras fica bem louco da PRF, né? Imagina um carioca, sai lá, né, do Rio de Janeiro, e vai lá para Uruguaiana, lá na fronteira, né? O Quaraí, Itaqui, né? O cara vai sofrer o pênalti, né? Então imagina o seguinte, o servidor do Estado aí, ó, foi removido lá para Dionísio Cerqueira e ele não vai. Não vou ir. Né? Então vai ter que devolver a ajuda de custo. Obviamente que ele vai ser exonerado, né? Demitido. Né? Mesma coisa ó, se ocorrer exoneração. Ele chega lá em Dionísio, não, para mim não dá isso aqui, eu quero ir embora. Pediu exoneração, né? Devolve a ajuda de custo. Ou se abandonar o cargo, né? Fugir. Tá? Se fosse militar, é desertor.
Parágrafo único agora. Ó. Não haverá obrigação de restituir a ajuda de custo quando o regresso do funcionário obedecer uma determinação legal. Então, se ele receber a ordem de retornar, beleza. Por exemplo, esse caso aqui, está fora da sede por motivo. Né? Ganhou uma ajuda de custo para ir, mas para voltar. Mandaram ele voltar antes. Beleza, voltar antes. Claro que não pode ser antes dos 30 dias, né? Mas vai voltar ali antes do prazo determinado, mas por uma ordem, beleza. Agora, se ele voltar por conta própria, aí tem que devolver a ajuda de custo, tá? Né? Imagina aí ficar 100 dias fora da sede, né? Da sede do lar, né? Abandonar o lar aí. Olha só, quando o regresso do funcionário obedecer uma determinação legal, não devolve ajuda de custo. Por motivo de saúde, também não devolve ajuda de custo. Vamos pensar o seguinte, foi lá para a Força Nacional, para a Amazônia, pegou uma malária. Né? Volta para ser tratado aqui. Tá? Próximo ali, por exoneração a pedido. O cara foi lá para Dionísio Cerqueira, não aguentou o tranco. Tá? Pediu exoneração. Se essa exoneração já se decorreu mais de 90 dias do que ele estava lá, aí não precisa devolver. Então, a lógica é o seguinte, espera os 90 dias para pedir. Aguenta 90 dias, né? Claro que o Estado já fez um teste, vamos dar 90 dias, ver se o cara aguenta, né? Passou 90 dias, daí não precisa devolver. É isso que o Estado pensou aqui, quando fez essa... O 102 já foi objeto de prova, tá? O 100 não, o 101 não, desculpa, o 100 já, o 101 não, e o 102 já. O 102 diz assim, ao funcionário que se deslocar temporariamente da sede a serviço, conceder-se-á transporte e o pagamento antecipado de diárias a título de indenização das despesas de alimentação, estada e deslocamento. Beleza. O que significa isso? Se for um deslocamento temporário da sede por uma questão de serviço, vocês vão ganhar duas coisas, tá? Vocês ganham as diárias e ainda ganham mais, tá? Além disso, ganha mais o transporte. Tá? Se se deslocar. Exemplo, digamos que vocês já são servidores do DEAP e vão fazer um curso de licitação e contratos. Vocês vão participar da comissão, então chamo vocês lá para fazer um treinamento em Florianópolis. O que vai acontecer? Vocês vão ganhar diárias. Vocês vão ganhar passagem, que pode ser da Reunidas, pode ser um veículo oficial ou pode ser uma passagem aérea. O que for mais vantajoso para o Estado. E o que tiver disponível para o Estado. Então, se no órgão que vocês estão não tem veículo, vocês ganham ou a Reunidas ou uma passagem aérea. O que for mais barato. Aí tem que provar o mais barato, tá? Beleza? Aí, olha só. Então, vocês vão ganhar o transporte mais a diária. E a diária, pessoal, ela serve para pagar alimentação, estada e deslocamento. 3 coisas. Quanto que é o valor da diária do Estado? 110. Então, vocês vão ter que fazer milagre. Vocês vão ter que, olha só, vamos imaginar o seguinte, o Estado foi bonzinho para vocês. O Estado pagou a passagem aérea. Para vocês daqui do centro até o aeroporto, vocês vão ter que dar um jeito. Senão já está descontando a diária de vocês. Tá? Então, digamos que você arruma uma carona. Beleza, foi até o aeroporto, você deslocou, chegou em Florianópolis. Do aeroporto de Florianópolis até o centro, ali onde vai ficar os hotéis, é 50 pila de táxi ou uns 30 de Uber. Tá? Então, já morreu dos 110, já morreu 30 aí, né? O pior das hipóteses, um Uber. Beleza. Além disso, vocês têm que se alimentar. Então tem que comer aí uma coxinha, tá? 5 pila uma coxinha. É caro. Se for uma coxinha no aeroporto é uns 10 reais, lá no mínimo, tá? Beleza, vamos pensar aí, comer uma coxinha e um cafezinho, morreu mais 20 pila. Já morreu 50, faltou 60, né? Aí vocês têm que pagar a estada de vocês. Aí o hotel mais barato que tem no Florianópolis, lá, que é aquele... Os dali do Centrão ali, é no mínimo 130, 150 reais a diária. Se vocês conseguirem ficar, eu vou dar uma dica para vocês. O servidor do Estado pode ficar alojado lá na Epagre. Tá? Tem um alojamentão tipo milico lá, coletivo, daí vocês não pagam lá os 60 pila, daí fecha certinho
os 110, tá? Mas daí tem que ficar lá na Epagre, que é no bairro universitário, fica perto da UFSC ali, tá? Aí gasta um pouco mais com o Uber, tá? E aí, isso por diária, né? Aí, por diária isso, tá? Então, como é que se faz o cálculo das diárias? O cálculo das diárias é o seguinte, cada período de 24 horas, vocês têm direito a uma diária, tá? Se não completou as 24 horas, então vamos pensar o seguinte, saiu às 8 horas da noite aqui, amanhã às 8 horas da noite, fecha uma diária, tá? Então, conta do retorno. Então, vocês saíram, vamos pensar o seguinte, vamos fazer uma linha do tempo aqui, ó. Saiu de Chapecó aqui às 6 horas da manhã, pegou aí um avião, né? Até às 6 horas da manhã do dia seguinte já fechou uma diária. Aí ficou mais 6 horas do outro dia, fechou 2 diárias e regressou para Chapecó aqui. Vamos pensar o seguinte, regressou das 6 horas aqui. Esse horário não ficou muito bom para mim fazer o cálculo. 6 horas da manhã, vamos fazer eu quero fazer o cálculo aqui para vocês não ganhar. Vamos pensar o seguinte, se retornou... aqui tem 2 completas, tá? Aqui tem 2 horas, aqui tem 2 diárias, tem uma diária aqui, tem uma diária aqui. Daí eu começo a contar em horas aqui, a partir das 6 horas da manhã, tá? Então vamos pensar aí que o cara pegar um voo, vamos pegar o voo das 10 horas, chega aqui meio-dia, tá? Vamos chegar às 12 horas, né? Então, conta aqui mais 6 horas, tá? 6 horas, acima de 4 horas, ganha meia diária. Se der mais de 12 horas, daí ganha uma diária integral. Então, a gente sempre faz assim, conta a diária cheia, aonde fechou a mesma hora que tu saiu, e o que der de diferença em horas que tem contado aí. Tá? Então, quem vai fazer isso? O setor de RH lá, que vai fazer o cálculo da diária para vocês. Tá? Inclusive, o modelinho de cálculo que foi nós que fizemos, né? Daí isso circula lá, é bem fácil, só bota as horas, já sai o valor na hora. E aí, já verifica se tem que devolver ou não. Tá? Se, por exemplo, vamos pensar que no dia que tu pediu a diária, tu ia regressar à tarde. Então, daria ali uma diária a mais, né? E aí, tu retornou antes, tem que devolver a diferença. Tá? Oi? Assim, ó, dos magistrados do Estado, eu não sei o valor, tá? Do Estado aqui, a maior diária é R$340. Do Judiciário Federal, se eu não me engano, é uns R$1.000 a diária. Para os magistrados federais, né? Magistrado, mesmo Ministério Público, é R$1.000 para cima. É isso, né? É de 1.000 para cima. 1.000 para cima. Aí vale a pena pegar diária, né? Aí dá para ficar no Majestic, lá em Florianópolis. Tá? Eu conheci um secretário do Estado que ele sempre pegava as diárias dele para ficar no Majestic. Obviamente que ele tinha que cobrir as diárias dele lá, né? Vamos lá, então. Sempre que o funcionário tiver que se deslocar da sua sede por convocação de médico oficial, ó, tem direito a 3 diárias. Então, foi convocado aí para fazer uma junta médica lá em Florianópolis, né? Que tudo é lá. Tem direito aí a 3 diárias. Continuando então, ó, o valor das diárias vai ser fixado num decreto, tem um decreto que trata das diárias, e aqui ele traz, né, um pequeno resumo das diárias. Lá no decreto, ele traz mais especificado. Ele diz ali, ó, as diárias serão calculadas em períodos de 24 horas, contadas a partir da partida do funcionário, considerando-se uma diária a fração superior a 12, aquilo que eu falei para você, se der mais de 12 horas depois das 6 aqui, ele ganha mais uma inteira. Se der mais de 4 e menos de 12, ele ganha meia diária. Tá? Então, se for ali, ó, inferior a 12 e superior a 4 horas, dá mais meia diária. Beleza? Vamos lá, então. Continuando. O artigo 104 a gente já viu no primeiro dia de aula, porque ele é muito importante. Veja que ele está todo verdinho. A disponibilidade nós vimos, né? Quando o servidor é estável, ele tem direito a uma permanência no serviço público e a disponibilidade é a proteção dele, né? Então, toda vez que o cargo extinto ou declarado desnecessário, o servidor fica em disponibilidade com remuneração proporcional ao tempo de serviço. Tem que lembrar do artigo 41 lá da Constituição Federal, tá? Então, nós já estudamos o 104, já estudamos o 105, o 106. Vamos agora para o 107, falarmos um pouco da aposentadoria do servidor, tá? Diz assim, ó,
A aposentadoria será concedida ao funcionário ocupante de cargo de provimento efetivo. Comissionado não tem direito à aposentadoria, né? Pelo regime próprio, sim pelo regime geral. À vista dos elementos probatórios do tempo de serviço ou conjuntamente da invalidez. Na verdade, esse texto ele não foi recepcionado pela Constituição de 88, que hoje não leva em consideração o tempo de serviço, e sim o tempo de contribuição. Só que isso vai cair, né? Então vai mudar com a reforma. Tá? Então, aqui ainda fala em tempo de serviço. A Constituição já fala em tempo de contribuição e idade. Tá? Então, outras regras, nós vimos lá no artigo 40. Também, questão de invalidez e, principalmente para nós, né, aposentadoria compulsória, que é o 70 ou 75 na forma de lei complementar. Lembrando que é um exemplo de ato vinculado. Show? Beleza. O funcionário aguardará em exercício a publicação do ato da aposentadoria, salvo se estiver legalmente afastado do cargo ou se tratar de inativação compulsória. Daí ele tem que aguardar. Chegou aos 75 anos, né? Daí tem que se afastar. 108. O funcionário readmitido somente poderá ser aposentado por tempo de serviço depois de decorridos 5 anos da sua readmissão. É outro artigo que não tem mais no código, que é a readmissão. Ele foi revogado e mantiveram esse artigo aqui perdido, tá? 109. Então, desconsidere aí o 108. Só a leitura para descargo. 109. A aposentadoria poderá ser concedida dentro de 180 dias antes da data para completar o tempo de serviço. Já começa aí, né, a parte burocrática da aposentadoria. 110. A aposentadoria que depender da inspeção médica só será concedida depois de verificada a impossibilidade de transferência, que não tem mais, que era mudança de cargo, ou de readaptação. Aí sim. Lembra que eu falei para você? O servidor se acidentou. Primeira coisa, ele tem que passar por uma junta médica, ver se ele pode ser readaptado. Não consegue readaptar ele, aí aposenta ele, tá? Então, sempre você busca primeiro a sua readaptação, tá? O laudo do médico oficial deverá mencionar se o funcionário está inválido para a função do cargo ou para o serviço público em geral e se essa invalidez é permanente ou não, tá? Não sendo definitiva a invalidez, se ela não é permanente, se ela é permanente, é aposentadoria, certo, tá? Se a invalidez não é permanente, ele vai ser aposentado provisoriamente, tá? Olha o que diz aqui, ó. Não sendo definitiva a invalidez, esgotado o prazo de licença para tratamento de saúde, vocês lembram o prazo? 24 mais 24. Quando utilizada, o funcionário será aposentado provisoriamente, com proventos integrais nos termos do laudo médico, que indicará as datas de realização dos novos exames no período de 5 anos seguidos. Então, se é uma invalidez que o médico vê que ainda ele pode recuperar, o médico aposenta provisoriamente. O médico não, né? O médico dá o laudo dizendo que e o Estado aposenta provisoriamente. Em 5 anos ele começa a passar por junta médica. Se não, ele volta, né? Lembra que como é que é o retorno do aposentado? Reversão. Reversão, tá? Então, o retorno do aposentado é a reversão. Então, vamos pensar que na junta médica, o médico no último ano, o médico, não, tu tá apto. Volta. Reversão, tá? Lembra da palavrinha. Quiserem anotar aqui, né? O aposentado que volta, reversão. Beleza? Então, olha só. Se no prazo alterar-se o quadro da invalidez e ficar comprovada a cura, o funcionário reverterá. Por isso da reversão. Tá? Não, daí é permanente não. A não ser que se comprove que o cara está fraudando. Aconteceu com o pessoal da Alesc, né? Que estava se aposentando, vários se aposentando por problemas cardíacos, e um deles resolveu correr o Ultraman em Florianópolis, né? Na época era RBS ainda, né? Filmou ele lá chegando, correndo lá, o Ultraman, né? Aí abriram lá um PAD, o Ministério Público, etc e tal, né? E verificaram que eram fraudes pelo mesmo médico que aposentou vários servidores da Alesc, né? Da Assembleia Legislativa do Estado. Aí reverte, é processado, tem que indenizar o Estado, vai responder por improbidade, uma série de outras coisas. Não, ele tem que voltar para ser processado. Ele volta, aí ele sofre uma ação de improbidade. Se for verificado que houve fraude, vai ter que devolver todo o valor recebido.
É bem complicado. Parágrafo 3º. O não comparecimento aos exames marcados na forma do parágrafo anterior implica na suspensão dos provimentos e na reincidência à anulação da aposentadoria. Olha só, então se o servidor ali foi provisoriamente aposentado e ele não vai nas inspeções, olha o que acontece, ó, suspende a aposentadoria, suspende o faz-merri, o provento, e ainda, ó, se ele for reincidente, anula a aposentadoria dele. Tá? Parágrafo 4º agora. Não sendo comprovada a cura, o funcionário será aposentado, então, definitivamente, com o salário, remuneração integral. Tá? Continuando, então. Esse parágrafo 4º, ele combina lá com o artigo 40, o segundo inciso lá das hipóteses do artigo 40. Próximo, artigo 111. Os proventos de aposentadoria são calculados à base dos vencimentos do funcionário, assim também entendidas as vantagens adquiridas por força de lei. 112 já foi objeto de prova. Os proventos dos inativos serão reajustados sempre que houver alteração dos vencimentos, bem como modificação na estrutura dos cargos efetivos do pessoal ativo e nas mesmas condições. Tá? Então, sempre que reajustar o ativo, reajusta do inativo. Parágrafo 1º. Observando o contido nesse artigo, nenhum servidor civil inativo poderá ter proventos de inatividade inferiores aos valores dos vencimentos e vantagens da classe correlata em que for aposentado, ressalvados os casos de aposentadoria proporcional ao tempo de serviço. Porque a proporcional leva em consideração o tempo que tu tinha, né? Então vai ser proporcional o cálculo. Próximo, parágrafo 2º, ó, nos casos em que as denominações das categorias profissionais sofrerem modificações, vai haver a correlação. Exemplo, era o chamado patrulheiro rodoviário federal quando se aposentou. Hoje é policial rodoviário federal. Ele vai ganhar como patrulheiro ou como policial rodoviário? Policial rodoviário, é o que se transformou. Tá? Mesma coisa lá, era técnico do Tesouro Nacional. Hoje é auditor da Receita Federal. Vai ganhar como auditor da Receita Federal. Tá? É o cargo transformação. Artigo 113. O funcionário só poderá beneficiar-se da aposentadoria correspondente a um único cargo. Fechou isso? Salvo se pudesse acumular na atividade, né? Vamos lá, vamos lembrar do artigo 40, do artigo 39, do artigo 40, do 37, em vários lugares que a gente viu lá. Posso acumular proventos de aposentadoria? A regra não, salvo se pudesse acumular na atividade. O que mais que eu posso acumular com proventos de aposentadoria? São mais duas coisas. Cargo comissionado ou cargo eletivo. Lembra do governador, né? O governador Moisés, aposentado, mais o cargo eletivo. Tá? For um coronel aposentado mais secretário, mais o cargo comissionado. Isso pode. Tá? Sempre são essas três regrinhas. Né? 2 cargos que podiam acumular na atividade, ou o provento mais um CC, ou o provento mais um cargo eletivo. Fora isso, não. Tá bom? Então tem que estar na ponta da língua isso aí. Próximo. Nós vamos no próximo bloco, vamos encerrar agora. No próximo bloco nós vamos começar a falar então dos direitos à assistência à previdência e depois do regime disciplinar. Tá bom?